E sempre que o Ramon está aqui, é dia de dica de saúde, né? Porque ele sempre traz um tema para poder explicar, para orientar e para convidar você a colocar em prática, né? Hoje não é diferente, né, Ramon? É verdade, Fabiano. Então, a gente vai falar hoje sobre o que é a visão integrativa na saúde. Esse termo, né, tem sido muito utilizado, principalmente com o desdobramento da medicina convencional, essa que todo mundo conhece, a farmacosintética, que hoje tem a vertente da chamada medicina integrativa. E a naturopatia, minha formação acadêmica, é a naturopatia integrativa. Então, o que é esse integrativo aí, nessa visão mais moderna da medicina comum, mas que já é antiga, né, ancestral aí nas visões das medicinas tradicionais, como a visão da medicina tradicional chinesa, medicina indiana, né, que é a medicina ayurvédica, medicina xamânica, que é dos índios lá atrás mesmo. Então, essa visão sempre foi integrativa das medicinas naturistas. E hoje, o olhar, né, da medicina convencional vem aí, está mais voltado para essa visão integrativa. O que vem a ser isso? Porque a gente sabe muito bem, né, que a medicina convencional ainda é muito fragmentada, é muito segmentada. Né? Se a pessoa tem ali um problema no estômago, ela vai procurar o profissional daquela área do estômago. Se ela tem um problema de visão, ela vai procurar o médico responsável pela visão e assim por diante. Mas a gente já sabe há muito tempo que muitas vezes o problema desperta num ponto, mas ele não origina naquele ponto. Muitas vezes, né, a exemplo disso, a gente pode citar aí a gastrite nervosa, né, que é o diagnóstico é esse, gastrite nervosa. Então, muitas vezes a pessoa tem uma desordem gástrica e com isso refluxo gástrico, hérnia de hiato, gastrites, azias, em decorrência de uma situação emocional. Muitas vezes a pessoa que está muito preocupada, ansiosa, agitada, com medo, né, o que não falta na nossa sociedade moderna, pode culminar aí numa gastrite. Então, se você vai simplesmente num profissional da área gástrica, ele pode te tratar paliativamente para sanar aquela dor ou desconforto. E, na verdade, quando o problema é emocional, né, você precisa tratar aí na ordem emocional para poder ir na causa do problema. E isso a naturopatia faz muito bem, Flaviana. A gente busca sempre aí esse olhar para a causa, que é o olhar integrativo. Muitos problemas de pele, as pessoas também acham que é só ali algum remedinho para a pele. Não, muitas vezes é o emocional desequilibrado ou outra parte, né? A própria alimentação. Hoje a gente sabe, olha para você ver a integração que tem do intestino com a pele. Eu tive um professor que falava o seguinte, pele ruim, intestino ruim, pele boa, intestino bom. Então, quer dizer, quando a pessoa tem alguma disbiose intestinal, quando tem um desequilíbrio aí das bactérias, né, no nosso intestino, ela vai começar a ter a chamada síndrome fúngica, né, que é um problema aí das micoses, micose de unha, micose de pele, manchas na pele de um modo geral, pode ser uma desordem o quê? Intestinal, pode ser para simplesmente um vermífugo, mas pode ser aí um tratamento mais profundo. Então, o olhar integrativo é aquele que olha o organismo como um todo, né? Antigamente a gente usava o termo holístico, holos do latim significa todo. A gente olha sempre o organismo como um todo e nunca por partes separadas. E isso faz muito bem a naturopatia, porque a gente acampa aí, né, toda a parte nutricional. Nós temos diversas disciplinas nessa parte nutricional, nós temos as disciplinas da herbologia, né, que cuida das ervas para tratar o organismo, e também de ferramentas sempre aí de suplementação vitamínica e de minerais para promover o equilíbrio. Quando a gente promove o equilíbrio naquele organismo, independentemente do problema que a pessoa tenha, ela sempre vai sanar aquela doença, aquele problema. Então, o olhar integrativo é isso que a naturopatia já faz há muito tempo e agora, ainda bem, que a medicina convencional também tem aí o segmento da chamada medicina integrativa. E é interessante você falar da medicina integrativa porque ela explica muita coisa, né, Ramon? A gente ouve muitas pessoas falarem hoje, por exemplo, a ansiedade é o mal da atualidade, né? A ansiedade é um exemplo disso, né? Hoje ela é responsável, né, por acarretar diversos problemas de saúde em muitas pessoas, né? Exatamente, né? A ansiedade, ela por si só, ela já é imunossupressora. O que significa isso? Ela baixa a nossa imunidade. A pessoa que está ansiosa, ficou ansiosa por um evento em si, ou está constantemente ansiosa, ela vai ter uma baixa da sua imunidade. Então, olha só, já afetou o sistema imunológico. Mas, para além disso, o que a gente falou ainda há pouco,
a parte gástrica pode ser afetada e muitos outros problemas. Então, nada está separado de nada no nosso corpo, né? Os problemas hoje oftálmicos, né, dos olhos, as degenerações maculares, né, e outros problemas mais, pode ser, por exemplo, uma resistência à insulina, ou seja, você está ali se alimentando mal, com excesso de carboidratos, sobretudo carboidratos refinados, e está sobrecarregando o seu organismo, o organismo produzindo muita insulina, que é um hormônio que o próprio corpo produz, e no entanto você pode estar gerando uma resistência insulínica que pode gerar um problema, ou pode agravar um problema já pré-existente, ou despertar uma doença hereditária dos olhos, e você pensa que o problema é só no olho. Não, é um problema metabólico. E assim por diante. O nosso corpo, ele é visto como um todo. Por isso que, muitas vezes, uma pessoa às vezes que vai fazer um tratamento natural, fala assim, ele é demorado, né? Ele pode ser um pouco mais demorado quando você tem o foco no organismo todo. Então, quer dizer, se você vai cuidar de um equilíbrio geral daquele organismo, pode ser que os resultados definitivos possam demorar um pouco mais. Mas, como eu disse, são definitivos e você não precisará ficar dependente de nenhum mecanismo ou medicamento para tratar daquela doença que você já tinha. Agora, ela é importante também porque ela reforça aquilo que você fala com muita frequência da naturopatia, esse relacionamento, né, do profissional com o paciente, né? Porque descobrir a origem passa a ser o principal objetivo, né? Com certeza. Por isso que a gente faz a chamada anamnese, né, que é uma investigação profunda do histórico daquela pessoa, né? Não basta saber que ela tem uma dor, a gente precisa saber a história daquele paciente. Então, essa anamnese, essa investigação nos direciona para a possível causa, e aí você sana em definitivo aquele problema. Por isso que é muito comum na medicina convencional nós temos o controle de doenças. Às vezes a pessoa tem uma hipertensão, às vezes ela tem uma diabetes, às vezes ela tem uma artrose, e a pessoa precisa ficar com aquele acompanhamento para o resto da vida muitas vezes. Em alguns casos, na naturopatia, a gente identificando o fator causador, a gente vai ali, orienta esse paciente para que mude os hábitos que o fizeram adoecer, para depois a gente suplementar, né, vitaminas, minerais adequados, e muitas vezes a pessoa não precisa de tratar com mais nada, nem os químicos, nem os naturais. Tem uma frase que eu gosto muito, Flaviana, do célebre pai da medicina, né, Hipócrates, que fala exatamente essa frase, né? Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a abrir mão do que o fez adoecer. Ou seja, a maioria das vezes as nossas doenças crônicas surgem pelos maus hábitos. Se a pessoa abre mão desse mau hábito, eis que vem aí a saúde. Eu tenho aqui a pergunta da Daniela, né? Por isso que o telefone fica disponível para todo mundo participar. Ela quer saber o seguinte, ô Ramon, se a medicina interativa pode ajudar a questão do sono, né? Porque o sono pode acarretar problemas de saúde também, né? Com certeza. Daniela, né? Isso. Daniela, um abraço, obrigado pela participação, pela pergunta. Então, isso é exatamente um bom exemplo, Daniela, do que a visão integrativa, né, no caso da minha área, naturopatia integrativa, pode oferecer para o paciente. Quantas vezes a insônia da pessoa é por falta, por exemplo, de um mineral conhecido como magnésio? Às vezes a falta desse magnésio, que pode desencadear diversos outros problemas, mas pode prejudicar a qualidade do seu sono, que vai se agravando com o tempo. Aí quando a pessoa já está com uma insônia, né, ali já diagnosticada, ela vai ser tratada muitas vezes com tarja preta para poder recuperar o sono, ou seja, ela vai dormir, né, de forma artificial, não vai ter um sono de qualidade, quando o problema dela poderia ser apenas a falta de magnésio. E aí a pessoa vai ficar dependente daquele medicamento que poderá trazer efeitos colaterais e desencadear necessidades de outros medicamentos. A naturopatia vai investigar isso, vai suprir as possíveis faltas daquele organismo e muitas vezes resolver sem que a pessoa precise entrar no medicamento. Então, o sono pode ser falta de nutrientes, né, de suplementos como magnésio, como vitaminas do complexo B, outras vitaminas e outros minerais, né? Além, claro, de bons hábitos, né? A chamada higiene do sono, a pessoa, antes de dormir, né, se desconectar das telas, né? Desacelerar, ter um horário fixo para dormir, né? Nós precisamos do chamado relógio biológico para 3 coisas básicas: para o sono, para as refeições e para as evacuações, né, para ir ao banheiro. Então, para essas 3 coisas a gente precisa ter horário. Quando a gente determina horário, eis que o sono pode melhorar significativamente, além da suplementação básica. Eu tenho a participação também do Alexandre.
Aí é até difícil a pergunta, viu, Alexandre? Ele quer saber se tem dica para reduzir o estresse e a ansiedade antes de ter aí problemas de saúde por causa disso. Ah, então. Se existisse o segredo, era fácil, hein, Raul? Pois é, Alexandre, um abraço, obrigado pela participação e pergunta. Aliás, ansiedade e estresse estão muito atrelados. Um pode ser porta para o outro, né? A pessoa constantemente ansiosa, ela pode suprimir ali a produção de alguns hormônios. E o estresse, né, tecnicamente falando, o que, que ele é? É a desregulação dos nossos hormônios, né? É a baixa dos hormônios do relaxamento, da alegria, né? E o aumento dos hormônios estressantes, né? Como cortisol, adrenalina, por exemplo. Então, na verdade, bons hábitos, né? Atividade física, é incrível, ela é boa para as duas coisas, para a ansiedade, para também aí o estresse, né? E que pode abrir porta para as próprias depressões, né? Então, atividade física, tomar água na quantidade e na qualidade devida também é importante, termos descanso e lazer, dormirmos bem e com horário, tudo isso pode prevenir tanto as ansiedades quanto os estresses, viu, Alexandre?